Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Macanhão e esse é o podcast Mulher Confiante. Para quem não me conhece, eu ajudo mulheres a se tornarem pessoas mais confiantes, mais valorizadas por elas mesmas e nas suas relações, para que tenham relações mais frutíferas, mais satisfatórias, né, onde elas se sintam mais amadas, respeitadas, admiradas, etc. Né, para que seus relacionamentos fluam, para que elas consigam ter relacionamentos do jeito que elas sonham, né, sem apelar para joguinho, esse tipo de coisa, tá? Então, hoje eu vou ler aqui a história de uma pessoa que ela ganhou esse podcast, né? Então, ela mandou a história dela num sorteio que eu fiz. E eu vou ler aqui. Ela é uma pessoa que mora na Inglaterra desde dos 4 anos de idade. Então, ela pede desculpas se tiver alguma coisa que ficou bem truncada aí no texto dela. Ela começa contando que ela teve um primeiro namorado com 14 anos, que ela era apaixonada e era de uma família muito religiosa ele, né? Então eles ficaram noivos aos 16 anos. Depois tiveram uma gravidez ectópica e tiveram que fazer uma cirurgia para tirar e decidiram se casar naquele mesmo ano, né? Aos 17 anos. Ela falou que meu parceiro tinha seus próprios problemas psicológicos e traumas familiares, então às vezes ele podia se tornar mentalmente abusivo. Ele não queria que eu tivesse amigos, homens, e tentava controlar até as roupas que eu usava, como se eu colocasse uma saia curta ou pintasse o cabelo, né? Quando eu colocava isso, fazia isso, ele dizia que eu estava querendo me mostrar para outros homens e causava uma briga que durava a semana inteira. Quando ele estava triste, ele achava um jeito de também me deixar triste. E quando ele estava feliz, era o melhor homem do mundo. Eu era tão jovem que ignorei os sinais e pensei que ele iria melhorar. Mas com o tempo, fiquei mais madura e percebi que as coisas tinham que mudar. Acabei ficando com menos paciência. Quando o conheci, estava na escola secundária e perto do fim do relacionamento, eu ia fazer colégio, estava mudando e indo para frente com a minha vida. Acho que porque ele viu que eu estava me desenvolvendo e alcançando meus objetivos, isso o fez se sentir menos realizado. Como ele tinha ambição de ter seu próprio negócio e ganhar muito dinheiro, mas não queria trabalhar duro, enfim, ele continuou trabalhando no trabalho que ele não gostava em um restaurante de churrasco. Nossas diferenças se tornaram tão grandes que acabamos tendo uma discussão que se tornou física. A partir daquele dia nos separamos. Não estávamos mais juntos e ele estava até já namorando, mas ele não queria ir atrás do divórcio. Depois de 2 anos eu decidi ir atrás sozinha, mas quando eu finalmente pedi o divórcio, ele se recusou a assiná-lo. Por causa disso, o processo levou quase 1 ano. Tenho que confessar a decepção e estresse que esse relacionamento me causou. Acho que foi uma coisa que me fez amadurecer muito cedo, mas também me deixou com bastante medo de ser abandonada e me tornar apegada e vulnerável novamente. Fiquei sozinha por 3 anos até conhecer meu segundo namorado. Eu acho que ele foi o único cara com quem eu realmente me conectava e sentia feliz. Ele cozinhava para mim, me tratava muito bem, me sentia amada, nunca tinha sido tratada dessa forma. Mas, à medida que o relacionamento prosseguia, comecei a descobrir coisas sobre ele que não eram boas. Descobri que um dia antes dele me pedir em namoro, ele terminou e dormiu com outra garota. Também notei que ele tinha um relacionamento impróprio com a sua melhor amiga, que era casada. Eles faziam tudo juntos. Ela dizia que tinha medo de ficar sozinha para ficar o dia todo na casa dele e fazer as compras juntos. Foi muito estranho. Quando percebi que falei com ele sobre isso, de repente a amizade acabou porque ela viu que estávamos indo bem. 3 meses depois, ele me disse que no passado era viciado em cocaína, mas que não usava mais. 5 meses depois, eu o peguei usando drogas. A partir daí, as coisas correram mal. Ele fazia muitas viagens com amigos e não me convidava, desaparecia por 2 dias. Um dia,
Antes de irmos para Londres perto do Natal, eu descobri que ele me traiu. Foi um desastre. E depois disso, ele disse que se arrependeu do que havia feito e que faria de tudo para que nosso relacionamento desse certo novamente. Então eu o perdoei, na verdade eu sabia que não iria dar mais certo. Mas também não queria estragar meu ano novo. Eu estava trabalhando tão duro na universidade, estava muito cansada, só queria me divertir um pouco. Não queria lidar com o problema naquele momento. Passamos o ano novo juntos e ele me disse que estava se mudando para a Alemanha. 2 meses depois nós terminamos. Desde então, ele me mandava mensagens quase todos os meses. Ele não me deixava ir completamente, até que acabou achando outra pessoa e aí cortou todo o contato. Eu fiquei muito triste por muito tempo. Agora fazem 7 meses, me sinto melhor, mas não encontrei mais ninguém com quem me conectei. Sinto que assim que vejo que alguém está se interessando, começo a responder menos e a demonstrar menos interesse. Não vou muito mais para a igreja, mas acho também que crescer em uma família religiosa e ficar sabendo que casais da igreja que estavam casados há 20, 25 anos estão se separando me deixou com medo de que isso acontecesse comigo também. Todo mundo diz que casamento depois de muitos anos fica chato, acaba virando mais amigos e o homem chega em uma fase que começa a olhar para outras mulheres mais novas. Eu venho de uma família em que a minha avó foi casada por 50 anos e eles ficaram juntos até a morte. A minha mãe também casou nova aos 20 anos e ainda é casada com meu pai. Somos uma família unida e feliz. Sou muito do tipo que acredita que quando você ama alguém, essa pessoa é especial e única, que não há ninguém como ela. Mas ver as pessoas trocando de parceiro tão rapidamente me faz sentir que talvez as pessoas, às vezes, só querem alguém ao seu lado para não ficar sozinha. Agora percebo que talvez um casamento e amor seja mais uma construção do que apenas sentimento de paixão e amor. Percebi que eu tenho de ser a primeira pessoa a me amar e a única que realmente cuidará de mim. Tenho ido em bastante dates, né, bastante encontros recentemente, mas nenhum deu certo. Acho que agora sei o tipo de homem que quero para mim. Mas qual é a forma mais correta de procurar alguém? Em aplicativo, é o que mais usamos aqui na Inglaterra, tem que julgar pela aparência, pelo trabalho, pelo estilo de vida, mas os caras que dei match e do jeito que eram do jeito que queria, tem todos os aspectos que eu queria, mas não estou conseguindo me conectar com eles. Então vamos lá, minha querida, vários pontos aqui para comentar nessa tua história, tá? Vamos começar do começo. Veja, você começou a se relacionar super cedo, né, aos 14 anos, querendo ou não, se você perceber bem, os dois relacionamentos foram abusivos, né, esses dois relacionamentos que foram importantes aí para você. Essa pessoa que você começou a se relacionar, que vocês ficaram noivos aos 16 anos, né, já mostrava aí uma insegurança, um medo, um controle, né, tinha tudo menos amor aí, né, e quando você falava assim, quando ele estava triste, ele queria me deixar triste também. Então, quer dizer, isso tudo não é amor, isso tudo é insegurança, é controle. Você falou que ele tinha os problemas psicológicos dele e aí se tornava mentalmente abusivo. Acho que você quis dizer, né, que verbalmente ele acabava ficando, né, criando essas questões mentais aí que realmente são abusivas. Então, só que a grande questão é que as coisas começam assim, né? Os abusos, eles começam verbalmente, ninguém começa já fisicamente. Depois você viu que ele evoluiu para um abuso físico, né? Então, isso tudo já mostra que não tem amor aí, que esse é um relacionamento baseado no medo, no controle. Então, são relacionamentos que a gente tem que ficar muito atenta, tá? Só que, claro, você era super jovem, né? É normal que você ignore os sinais. O fato de você se relacionar tão jovem, não sei se já tinha provavelmente, né, uma carência aí que você estava querendo suprir. E mais o fato, às vezes, de você narrou, né, a questão de muita religiosidade e tal, que
as pessoas começam, né, no calor dos hormônios e já acha que precisa casar porque, né, começa a ter atração sexual e tal, então às vezes em função da religiosidade já acaba partindo para casamento mesmo estando com 16 anos e tudo mais. Então, enfim, cada um aqui vai fazer, né, não tem julgamento, cada um faz o que acha certo, mas me chama a atenção essa questão de um relacionamento tão sério, tão cedo, né, porque imagina, com 14 anos, você começou com o seu primeiro namorado, né? Então, é uma questão que já mostra aí uma questão de carência mesmo, de querer colocar alguém aí, talvez, no lugar para preencher aí um vazio emocional, né? Um vazio de carência, que nessa época você ainda não tinha aprendido a se dar o amor que você precisava, né? E aí você, jovem, ignorou sinais, normal, né? Nessa idade a gente erra mesmo e tudo mais, faz parte. E achou que ele ia melhorar, né? A gente se ilude, tem gente que, né? Eu mesma já me iludi muito, achando que uma pessoa ia melhorar com muito mais idade que isso, você era super novinha, então não se sinta mal, é aprendizado, né? E aí você falou assim que ele viu que você estava indo para frente na tua vida, se desenvolvendo, alcançando os seus objetivos, e isso fez ele se sentir menos realizado. Você vê aí como isso é um sintoma de falta de amor, né? Porque a pessoa não quer o teu bem, ela não quer ver você feliz, você realizada. Ela tá ali se comparando e querendo colocar você abaixo. Se você fica muito para cima, ele se sente menos, ele precisa estar acima de você. É por isso que tem gente que fica, né, nesses abusos, nessas coisas mentais que fica fazendo, jogos mentais, para tentar colocar a pessoa para baixo, para ela não se sentir tão insegura. Mas isso de amor não tem nada, né, pessoal? E a gente tem que ver o porquê que a gente aceita um relacionamento desse. E aí você falou da questão do divórcio, ele também não queria te liberar, né? Não queria aceitar o divórcio, mesmo já namorando, né? E aí você começou a contar aqui que só o final, né? Você acha que você aprendeu bastante, você falou, amadureci muito cedo, então por um lado foi bom esse relacionamento, né? Trouxe amadurecimento e os relacionamentos realmente trazem isso, eles são importantes para o nosso amadurecimento, não tem como negar a viver o amor, mas também deixou muito medo de ser abandonada e me tornar apegada e vulnerável novamente. Aí eu fiquei um pouco em dúvida, falei, mas será que como assim que ela ficou com medo de ser abandonada? Eu não percebi que você foi abandonada naquela relação, né? Então eu não sei qual que é a raiz aí desse medo do abandono, se tem alguma raiz aí mais anterior, digamos assim, mais da tua infância, onde em algum momento você interpretou alguma coisa como abandono, né? Nesse caso aqui do ex-marido, né? Talvez você interpretou também como abandono o fato de várias coisas, né? De ele não ter seguido como um bom marido, seguido juntos, e você colocou aqui medo de me tornar apegada e vulnerável novamente. Então, realmente é algo para você ficar atenta, né? Porque a história do ficar apegada, você vê que foi isso que segurou você nessa relação tão difícil, né? Você estar apegada àquela quando ele estava bem, era o melhor homem do mundo. Então, quando ele te dava amor, quando ele, não vou dizer nem chamar de amor, quando ele te dava atenção, quando ele te dava afeto, você aí passava por cima de todas as outras coisas, porque era tanta necessidade, tanta carência, tanto precisar dessa atenção, que quando vinha alguma coisa, é a melhor coisa do mundo, então eu fico com isso, né? Então é por isso que você ficou tão à mercê, né? Tão dependente e passando por cima de você, porque quando vinha alguma coisa, era a melhor coisa, o melhor homem do mundo, né? Eu acredito que era o melhor homem do mundo em comparação aos outros momentos dele, né? Então também um comentário vindo de uma falta de experiência daquela época, né?
Enfim. E aí você conheceu o segundo namorado, depois de 3 anos, você falou que vocês se conectavam, se você se sentia feliz, que ele se tratou muito bem no começo. E relacionamento abusivo, gente, ninguém chega sendo abusivo, as pessoas começam sendo muito legais, elas começam tratando bem, começam, né, conquistando. Mas aí já tinha várias situações, né? Que já no primeiro, depois que você descobriu, já que já logo no dia antes de pedir você em namoro, ele dormiu contra a garota, depois já tinha essa relação imprópria com a amiga que era casada, que faziam tudo juntos. Então já tinha várias aí situações estranhas, né? Situações bem chamativas aí para atenção. Aí você falou que depois de 3 meses, já só 3 meses, ele já confirmou que no passado era viciado em cocaína, mas que não usava mais. É muito, muito, muito difícil alguém superar esse tipo de vício. Então, na minha experiência, as pessoas que falam isso, e é lógico que tem exceções, é lógico que tem pessoas que superam, mas a grande maioria das pessoas que falam, eu usava, ainda acaba usando aqui e ali, tá? Então, depois de 5 meses você pegou ele usando drogas, e a partir daí as coisas correram mal. O vício, ele é uma coisa muito difícil, né? A pessoa, ela fica procurando de um jeito ou de outro, né? Uma autossabotagem muito profunda. Então, ela fica procurando maneiras de usar e aí some para usar e, enfim, é uma coisa muito, muito difícil se relacionar com uma pessoa que tem vício em drogas, assim. E cocaína é uma droga bem, bem, bem pesada mesmo, bem difícil de sair, né? Infelizmente. Mas você falou que daí ele não te convidava, ia viajar com os amigos, sumia. Gente, isso tudo começa a acontecer, não dá para ficar tolerando, não dá para ficar achando que vai mudar. É a mesma história do primeiro lá. Então, são comportamentos abusivos e a gente fica lá esperando, achando que vai mudar. Então, a gente não está sendo guardiã da nossa vida, vendo os sinais e saindo, né? A gente está ali. Só que querendo ou não, você ainda era muito jovem, né? Ainda, então, tem que ter a gentileza com você de se acolher e falar assim, quer saber? Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento, porque não tinha, né? Apesar de você ter tido a experiência com o primeiro, ainda, né? A gente acha que talvez foi uma situação, às vezes a gente precisa de mais repetição, mais situações para realmente acreditar que, peraí, essas coisas não mudam e tal, era uma situação um pouquinho diferente. Aí você ficou com essa esperança que, né, que as coisas mudassem. E aí você descobriu mais traição, né, que você falou que ele te traiu um dia antes de ir para Londres no ano novo, que você passou por cima disso, que você falou, eu quero mais me divertir. Então você já estava começando a cair a ficha, né, tendo consciência de que isso não ia fluir mesmo, mas você estava focando no, quer saber, eu vou viver o presente, tá certo você. Mas a grande questão é que você vê que ele não deixava você ir completamente até ele achar outra pessoa. Então, gente, se você já viu todos os sinais, se já tem um monte de red flags que fala, né? De situações que você fala assim, meu Deus, é uma atrás da outra. Peguei traição, peguei relação imprópria, peguei uso de cocaína, peguei isso, peguei aquilo, viagem, pessoa fica sumindo e tal. Um monte de coisa assim que não dá para engolir, não dá para criar um relacionamento saudável, profundo, duradouro, né? Com consistência, com confiança, com parceria, com base nisso. Não vai para frente, né? É muita coisa para mudar. Então, ele cuidou dos interesses dele, né? Então, não deixava você ir completamente. E lógico, ele queria de vez em quando ter a tua atenção, queria de vez em quando ter o teu carinho, queria de vez em quando saber que você ainda estava ali disponível. Então, ele não é o interesse dele ir. Foi o interesse dele deixar você ir e sair da tua vida quando ele estava ocupado com outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas não sei por que ele não quer namorar comigo, mas também não para de me mandar mensagem. Daí eu não consigo seguir a vida. Ué, você é guardiã da tua vida.
Ele tá sendo o guardião dele, tá cuidando dos interesses dele. Agora, você acha que a pessoa tem que terminar com você e nunca mais te chamar para daí você seguir a tua vida? Não, né? Se a pessoa tá te incomodando, você fala, olha, por favor, você já demonstrou que você não quer relacionamento do jeito que eu quero, que você não consegue, que você não tá pronto. Então, ok, você foi para a Alemanha. Por favor, não me procure mais. Se você me procurar, vou ter que te bloquear. E vida que segue, é você que segue. A gente não fica esperando a pessoa terminar com a gente para depois a gente seguir, né? Não fica esperando a pessoa encontrar uma outra pessoa, porque a pessoa que quer mesmo, ele teve 1 milhão de oportunidades de ter um relacionamento decente com você, um relacionamento legal. E ele, enfim, ele passou por cima dessas oportunidades. Então, chega uma hora que a gente tem que dar um basta. A gente precisa, né? Peraí, por mais que, né, tem muita coisa que aconteceu aqui, tem muita coisa, né, que teria que passar por cima, muitos sinais que eu vou ter que tomar uma decisão. Por mais que goste, tem que a gente tem que gostar mais da gente, né? Então, se dá uma chance de conhecer uma pessoa nova, de seguir a vida, e se a gente não fecha essa porta com a outra, fica bem difícil de se abrir de fato para conhecer outra pessoa, tá? Agora você falou que agora você está 7 meses sozinha, que você se sente melhor, mas não encontrei ainda alguém que me conectei. Gente, 7 meses é pouco tempo. Você você começou a namorar bem cedo, até que você teve um intervalo lá de 3 anos sozinha, mas 7 meses, assim, é normal você não ter encontrado alguém que se conectou. Mais importante do que sair procurando alguém para se conectar depois de 2 situações com relacionamento abusivo é você procurar olhar mais para você ver o que fez com que você atraísse essas relações abusivas, por mais que você tenha dito que você é uma família unida e feliz com os seus pais e tal, mas entender aí qual que é a raiz disso, né, dessa carência que faz com que você tolere até situações abusivas para não ficar sem, né? Então, tem coisa aí que precisa ser olhada. Aí você está falando, né, dessa questão que não tem mais ido muito para a igreja, mas aí você se justifica dizendo que você cresceu nessa família religiosa e que agora está vendo que as pessoas casadas há 20, 25 anos se separando. Isso te deu medo que acontecesse com você. Minha querida, relacionamento é construção, é compromisso, né, das pessoas quererem estar juntas. E se as pessoas às vezes estão 20, 25 anos e de repente param de querer investir, de querer construir, de querer ou às vezes, gente, uma coisa que acaba muito o relacionamento é as pessoas, tá buscando evolução, tá, sabe, crescendo espiritualmente, profissionalmente e tal, e o outro tá meio estagnado. Às vezes as pessoas ficam muito distantes, né, e acabam. Então a gente não precisa ter tanto medo do fim de um relacionamento, porque querendo ou não, 20, 25 anos juntos foi um relacionamento que deu certo, foi uma grande construção, sabe? Às vezes o melhor para os dois é partir para uma nova história, né? A gente não tem que olhar com um olhar assim tão medroso, porque dá a impressão que o que é o medo ali de que eu vou ficar sozinha depois de 25, 20 anos, vou me sentir abandonada, não, né? Se eu tô cuidando de mim, se eu não me abandono, eu nunca vou me sentir abandonada. E a grande questão é que eu vejo aqui que em muitos momentos você se abandonou, né? Você não cuidou de você, você deixou as pessoas fazerem o que elas bem entendiam para ter uma migalha de afeto delas, para ter um momentinho ou outro de afeto. E aí então, quando a gente se abandona, a gente é abandonada. A gente se sente sozinha, a gente se sente abandonada. E é um reflexo, né? As pessoas falo que os relacionamentos são reflexos, as pessoas refletem isso também. Então, as pessoas acabam te abandonando também. Veja, você caminhando aqui para o final da tua história, você já começa a perceber uma maturidade maior da tua parte, né? Onde você começa a perceber que o relacionamento tem que ser a pessoa se amar primeiro, né? Enfim, já tem uma percepção maior aí do que é um relacionamento, do que você espera de uma pessoa e tudo mais. Então, isso é legal.
né? Você já vai indo para uma coisa mais madura, menos idealizada, porque querendo ou não, você era nova, quando isso tudo aconteceu, você idealizava demais aquela relação perfeita, né? Você colocou aqui que eu acredito que quando você ama alguém, essa pessoa é especial, única, ninguém como ela. E aí não dá para trocar de parceiro. Gente, toda pessoa é especial e única. Toda pessoa não tem ninguém como ela, né? Trocar de parceiro tão rapidamente, veja, você narrou um caso de 20, 25 anos, não foi tão rapidamente, né? E aí, às vezes, é o fim, né, daquele ciclo e o começo de outro. Mas desde que as duas pessoas estejam comprometidas, a relação flui. Só que é por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais, né? E quando uma pessoa está dando um sinal atrás do outro de falta de compromisso, é uma relação que está fadada a terminar. Não tem como, porque a pessoa não tem compromisso com a relação. A pessoa atrai, a pessoa não tem amor para dar, a pessoa, sabe? E aí você falou assim, fica sem graça. Só que a questão não depois o relacionamento vira amizade e tal. Veja, não é ruim você construir uma amizade com teu parceiro, é muito maravilhoso, né? Imagine vocês dois velhinhos e tal, fica mais uma amizade. Não tem nada de errado com isso. Amizade é amor. Agora, você ficar esperando o calor da paixão, tá muito ligado àquela coisa de você querer muita atenção, muito elogio, muita validação. A história da carência, né? Eu entendo muito bem disso, porque eu também buscava isso nos meus relacionamentos, né? E nunca supre, porque não tem como preencher a nossa carência através do outro. Por mais boa vontade que ele tenha, às vezes uma carência que vem lá da nossa infância, a gente fica tentando preencher através do relacionamento. E não, por mais maravilhoso que seja o teu relacionamento, ele não tem esse poder, porque não é ele que vai preencher. Então, a gente precisa começar a se atentar para esse tipo de coisa, né? Eu acredito que é importante você trocar a visão de fracasso que você teve por aprendizado, né? Você teve vários aprendizados, e aí você falou que agora você criou uma proteção, você narrou aqui que quando a pessoa começa a se interessar mais, você responde menos, então está mostrando que você está fechada, né, para amor real. Quando a pessoa começa a de fato querer te dar amor, né? Você vai se fechando. Tem medo aí também. Então, quer dizer, desde lá do começo, tem muito medo em toda a tua história aqui. Desde lá do começo, né? Para você ter se alinhado com aquela pessoa tão insegura, uma relação tão baseada no medo, desde o começo da tua história já tem muito medo, né? Para você ter se alinhado com essa pessoa. Então, é importante que você procure, pergunte a você mesma, né? Do que eu tenho medo? Né? Da onde vem esse medo? O que é o pior que pode acontecer? Enfim, é importante você começar a investigar a raiz disso aí, tá? Porque relacionamento baseado no medo é só dor. Porque o medo é o contrário do amor. Então não tem amor para dar, tá? E aí, você colocou assim, percebo que talvez um casamento e amor seja mais uma construção do que apenas sentimento de paixão e amor. Sim, é uma construção, é compromisso de querer ficar junto, de querer construir uma família, de querer construir uma vida juntos, de querer estar juntos, né? Do que o sentimento de paixão, com certeza. Amor é construção, né? E você vai construir isso através do teu relacionamento com você mesma, que é o reflexo. Então, o relacionamento com outra pessoa vai ser o reflexo disso. Só que por muito tempo você se abandonou, você não construiu um relacionamento com você mesma, né? Você só queria saber do relacionamento com o outro, né? E aí você está falando aqui, no final você meio que finaliza com uma pergunta, né? Falando que você tem ido em vários encontros, que você já sabe melhor qual que é o homem que você quer para você, mas você está procurando saber qual que é a forma mais correta de procurar alguém. A forma mais correta de procurar alguém é não procurar, né? A gente não procura ninguém,
A gente procura nós mesmos, a gente cria uma vida maravilhosa para nós. A gente preenche as nossas carências, a gente aprende a ser feliz, a gente aprende a ser preenchida, a gente aprende a transbordar amor, a gente aprende a se dar amor, a gente aprende a sair do medo, a gente aprende a lidar com as nossas feridas, né? O que faz com que a gente tenha tanto medo de uma relação verdadeira, de uma relação que te coloca vulnerável, né? E quando a gente consegue lidar com tudo isso, aí o relacionamento é uma consequência. Então, não procure ninguém, né? Eu não vejo nada de errado de estar num aplicativo, mas a gente não tem que botar muita energia, muito foco nisso. Preciso ficar olhando esse aplicativo, preciso fazer sair alguém daqui, fazer alguém sair alguém dali. Eu acho que o mais importante é você começar a amar hoje, você começar a amar o teu semelhante, as pessoas à tua volta, fazer muita amizade, né, com pessoas, e as pessoas têm amigos, e assim você vai aumentando aí a tua rede de contatos, vai aumentando a tua rede de amigos, e você vai dando amor para as pessoas de uma forma sem precisar nada em troca, né, sem precisar que tem que dar certo com esse, senão eu também já não vou mais falar com ele. Não, se você estiver em relacionamentos, né, você falou assim que eles são do jeito que você queria, mas não está conseguindo se conectar, porque está num nível racional ainda, não está num nível emocional. Mas você está fazendo um esforço para se conectar também, nisso eu percebo. E não faça esforço, né? Acho que a coisa tem que ser mais leve, tem que ser mais, tipo, criar uma amizade com essas pessoas, né? Marcar de sair com os amigos dele junto e você com as suas amigas, uma coisa assim mais leve, porque não quer dizer que essa pessoa que você conheceu no aplicativo vai ser ela, pode ser o amigo, pode ser o primo da prima, do não sei do quem. Então é importante aumentar essa rede de contatos, né? Levar uma vida mais leve, sair dessa coisa de estou procurando alguém, porque isso só, né, faz as pessoas correrem de você e diminui quando você faz muito esforço, né, nessa fase inicial, você diminui aí o teu potencial de conquista, de se conectar de fato. Menos é mais, tá bom, minha querida? É isso aí, pessoal. Espero que esse podcast seja útil para vocês, que vocês me coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, o que ficou de importante, né, disso, para que eu possa saber o que vocês buscam mais saber, o que faz mais sentido na cabeça de vocês e tudo mais, tá bom? E aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e até o próximo podcast. Se cuidem. Um beijão. Tchau, tchau.